Glória a Deus, meus irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Eu não podia estar mais feliz hoje. Meu pai e minha mãe estão aqui. É um sonho para mim, depois de 3 anos. E é uma alegria enorme. E eu também estou muito feliz. Não só porque a minha família de sangue está aqui, mas por causa da minha família de fé. Essa semana a gente foi na imigração fazer uma entrevista. E eu me senti parte de uma família verdadeira da fé aqui. As pessoas orando, teve gente que jejuou, as pessoas ali numa corrente de oração e fé. Então eu sou muito grato a Deus por pertencer à família da fé, por ter vocês como minha família e por poder saber que Cristo Jesus é o vínculo que nos une. Amém? Um dos maiores milagres de Jesus foi ele ter curado um cego. Ele reconstruiu praticamente toda a córnea, todas as ligações neurais, e era um cego de nascença. E foi um dos milagres que mais trouxeram problema para Jesus. Por causa desse milagre, queriam matá-lo também. De certa maneira, a gente tem muito a ver com esse cego, meus irmãos. A gente também é cego às coisas espirituais, ao mundo espiritual. Ou muito de nós, há muito tempo, teve os olhos abertos e muitos de nós não podem ver o mundo espiritual. Então, de certa maneira, a gente compartilha da mesma cegueira daquela pessoa. Então, ninguém aqui tem a intenção de transformar com uma palavra, com artifício humano, com sabedoria, com inteligência. Não, é somente através do Espírito Santo atuando na nossa vida que a gente vai poder compreender e enxergar as coisas de Deus. Somente Cristo Jesus tocando nos nossos olhos, tocando nos nossos ouvidos e dizendo: Efatá, ouça, abra-te os olhos. Só assim. A gente não tem ilusão de querer convencer ninguém por sabedoria humana. A gente vai falar sobre a cruz de Jesus, e o Espírito Santo de Deus vai nos levar à cruz de Jesus essa noite, por aquilo que está revelado no livro de Apocalipse. A Bíblia fala que, de repente, uma porta se abriu no céu para João. E uma porta no céu, meu irmão, é tudo que a gente precisa. Tudo que a gente precisa essa noite é uma porta do céu aberta nas nossas vidas. Não é mais comodismo, não é mais dinheiro, não é mais saúde, não. A gente precisa de uma porta aberta no céu na nossa vida. Uma porta se abriu no céu. O João é trasladado em espírito para essa realidade espiritual, para esse outro mundo. E lá em Apocalipse 4 diz que quando ele chega nessa porta do céu, ele vê o um que está sentado no trono. O um que se assenta no trono. Junto com o um que se assenta no trono, havia trovões, relâmpagos, tempestade, fogo, trovões. Junto com um que se assentava no trono, existia uma miríade, milhões e milhões e milhares de seres espirituais cantando a esse um que se assenta no trono. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber. Junto a esse um que se assenta no trono, estavam arcanjos poderosíssimos, serafins poderosíssimos, animais espirituais poderosíssimos, e ao redor do trono 24 anciões, pessoas com roupas brancas, com coroas na cabeça, e que louvavam a este um que se assentava no trono. Junto com esse um estava um livro fechado com 7 selos e que ninguém podia abrir. Nenhuma pessoa dos milhões e milhões de seres espirituais poderosíssimos que estavam ali presentes, nenhum podia abrir o livro que estava na mão do um. Quando isso acontece, João começa a chorar.
E aí a gente chega em Apocalipse capítulo 4, Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Você pode abrir sua Bíblia ou você pode acompanhar com a gente no telão. Um dos anciãos, um dos seres espirituais que estava de roupa branca e com a coroa na cabeça do lado do trono do chegou para João, que estava chorando, e disse: João, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá... Volta um pouquinho, Adilson. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciões de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados sobre a terra. Meu irmão, deixa Jesus falar no seu coração. O João chora e o ser espiritual diz para ele: eis aí o leão. E quando o João olha para o leão, o que ele vê, queridos? Um cordeiro que foi morto. Você consegue perceber que existe uma coisa bem diferente da realidade das pessoas que olham com olhos espirituais para a realidade das pessoas que estão olhando com olhos naturais. Quando João olhou para Cristo, o que ele via? Um cordeiro como se tivesse sido morto. Eu pesquisei na internet, gente. Se você pesquisar um cordeiro morto na internet, você vai ver que não é uma imagem bonita. O bichinho está degolado, há sangue para todo lado. Só que o ser espiritual olhava para Jesus e via um leão. Amém? Agora deixa Jesus levar a gente para a cruz do Calvário. Eu quero ler um texto profético que foi escrito milhares ou centenas de anos antes de Jesus ir para a cruz do Calvário. Esse texto está em Isaías 52, 13 e 14. Você pode abrir a sua Bíblia ou você pode acompanhar a gente aqui no telão. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria. Isso é um texto profético, escrito anos antes de Jesus. Será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, a sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia ser humano. Perceberam a semelhança? O meu servo será altíssimo, muito exaltado, grandiosíssimo, e ele nem mesmo parecia uma figura humana. É o cordeiro de novo e o leão de novo. Com os olhos da fé, olhando para Cristo Jesus, a gente vê esse ser todo-poderoso, que é o leão da tribo de Judá. E a gente vê o Cordeiro de Deus, no mesmo Cristo Jesus, com 2 perspectivas diferentes. E agora sim a gente vai para o texto de João 19, versículo 28. João 19, versículo 28. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: eu tenho sede. Gente, é a mesma semelhança. Jesus está pregado na cruz. O aspecto dele é desfigurado. O Salmo 22 diz que eu nem um homem eu sou um verme. Ele é um borrão humano. E o que a palavra de Deus diz? Que esse borrão humano, sabendo que tudo estava concluído, é o leão de Deus. Esse borrão humano que ali estava também tinha sede. O Espírito Santo falou ao meu coração esses dias. E talvez esse é o momento mais paradoxal da história humana. O El Shaddai, o Deus que é todo-poderoso, na cruz do Calvário, o leão está em plena fraqueza.
Quem olha para Jesus com olhos espirituais vê quem? O El Shaddai, o Todo-Poderoso na cruz do Calvário. Quem olha a Jesus com olhos naturais vê quem? Alguém com sede em plena fraqueza. Aquele, meus irmãos, que é a fonte da água da vida, com sede. Vocês conseguem ver? O leão e o cordeiro. Aquele que é a luz que ilumina o mundo todo estava embaixo de trevas. Aquele que é o nosso bom pastor parecia como um cordeiro que estava morto. Aquele que é a porta das ovelhas estava cravada de pregos. Aquele que é a ressurreição e a vida à beira da própria morte. Aquele que é o pão da vida estava partido por amor de nós. Aquele que é o caminho caminhava pela via dolorosa. Semanas atrás, quando o pastor pregou sobre os 2 ladrões da cruz, um ladrão olhou para Jesus, aquele trapo humano, aquele borrão, e falou assim: olha, você não é Deus, desce daí. E outro ser humano olhou para esse mesmo Jesus e conseguiu ver nesse Jesus o leão da tribo de Judá. E o mais interessante é como que aquele homem pregado na cruz olhou para Jesus e conseguiu ver com os olhos espirituais, a não ser que isso tenha sido dado a ele como revelação. Amém, queridos? Posso ouvir um glória a Deus? Esse Jesus moído por nós, com sede, sangrando, esvaindo a sua vida, um cordeiro que se oferta por nós. Quando olhamos para Ele, Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Senhor. Ele é absoluto sobre tudo, sobre todos. Ele é Jesus, o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a majestade. Ele é o único digno, capaz de abrir o livro, seus 7 selos, e Ele é o único que está assentado à direita do para sempre e eternamente. Ele é o leão da tribo de Judá. Tudo acontecia de acordo com o propósito de Jesus. Nada aconteceu. A Bíblia fala que antes que houvesse fundação no mundo, Deus disse: haja cruz. Apocalipse 13:8. Nada que aconteceu com Jesus, ainda que todas as vontades fossem contra Ele, ainda que o inferno inteiro fosse contra Ele, ainda que homens, anjos, demônios, todos fossem contra a vontade de Deus, o Senhor soberano é aquele que não tem nada fora do alcance do seu controle. Amém? Foi isso que Jó entendeu. Depois de apanhar muito, Jó falou: Senhor, eu entendi, Senhor, eu sei que o Senhor tudo pode, e eu sei que nenhum dos seus planos, Senhor, será frustrado. Tu és o leão, nada pode contra ti. O Senhor saiu para vencer, é vencedor e será vencedor invicto. Nunca perdeu uma batalha e nunca perderá. Aleluia! Agindo Deus, meus irmãos, quem impedirá? A mão do Senhor não está cerrada. Ele é o leão, Ele continua vitorioso, Ele continua poderoso. Não há nada demasiadamente impossível a Jesus, o Cristo, o leão da tribo de Judá. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Não há diabo, não há inferno, não há Satanás, não há governo, não há conluio de países que possam deter a vontade
soberana de Deus sobre a sua vida. Eu posso ouvir um amém, meu irmão? A Bíblia fala em Salmo 2, por que as nações estão se organizando aí contra Deus e contra o ungido? O Senhor ri deles. Eu gosto muito desse salmo. E o salmista fala assim, não, logo depois Deus se recompõe. O Senhor primeiro ri. Então pode ter Organização das Nações Unidas, Eixo do Mal, Eixo do Bem, PT. Eu estou atualizado com o Bolsonaro, meu pai chegou, cara, pode perguntar qualquer coisa aí do Alexandre, para tudo que você quiser, estou atualizado. Não existe governo, queridos, que possa impedir a ação de Deus na sua vida. Amém, queridos? A cruz do Calvário vem para ensinar de maneira bem prática que um filho de Deus, presta atenção, meu irmão, um filho de Deus não tem como dar errado. Amém, gente? Amém. A sua vida jamais dará errado se você for uma filha e um filho de Deus. Ainda que tudo pareça um borrão na sua vida, ainda que tudo pareça perdido na sua vida, se você olha para a vida de Jesus, aparentemente tudo estava dando errado, havia choro, ele foi abandonado, ele foi traído, ele não tinha ninguém do lado dele, as pessoas estavam zombando dele, aparentemente, de modo natural, tudo que Jesus não montou uma igreja, não tinha ali mais de 5 pessoas do lado dele, Jesus não conseguiu montar uma igreja, aparentemente estava tudo errado. Quando a gente olha com olhos naturais, quando a gente olha com os olhos da fé, a gente vê que Jesus dá à luz à igreja. Quando ao lado dele sai sangue e água, ele está dando à luz a igreja de Jesus vitoriosa, sem mancha, sem ruga, e que vai reinar com ele para sempre e sempre e sempre, para a glória do nosso Senhor Jesus. Amém. Nada pode contra um filho de Deus. Se o Senhor é por você, meu irmão, aprenda isso. Você pode ter tomado muito não na cara, você pode ter tomado muita palavra negativa na sua vida, mas nada pode impedir um filho de Deus de cumprir o seu propósito, porque é o leão da tribo de Judá que está garantindo a vitória. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. A gente acabou de ver o aspecto do leão. Agora a gente vai ver o aspecto do cordeiro. Por que Jesus tem sede? Cadê a imagem, Adilson? Me ajuda. Por que Jesus chora? Por que, meu irmão? Jesus sofre a miséria da condição humana. Jesus sofre a nossa carência mais básica. Porque Jesus sofrendo o que a gente tem de necessidade mais básica, ele seria o sacerdote perfeito para interceder pela gente diante de Jesus. Jurou o Senhor, ele não vai se arrepender. Eu vou fazer de você, Jesus, um sacerdote para sempre. Esse sacerdote, à direita de Deus, à direita de Deus, à direita do um, ele está intercedendo por você, meu irmão. Não é qualquer um, não. Não é qualquer pastorzinho, não é qualquer um que está lá do lado do um que se assenta do trono, clamando por você. É o Cordeiro de Deus, é o leão da tribo de Judá, e hoje e para sempre, ele é um sacerdote perfeito, sem mancha nem ruga, e que morreu para fazer a intercessão, para ser o intercessor, para conectar você de novo com um novamente. Posso ouvir um amém? E queridos, para terminar, a palavra de Deus
A gente estava estudando junto com o Aguimar, com o pastor Rafael semana passada, e uma coisa aconteceu lá na nossa reunião que a nossa mente, uau! Jesus tinha sede, ele precisava experimentar a condição humana, porque ele venceria o diabo não como Deus. Deixa Jesus falar ao seu coração. Era muito fácil para Deus destruir o capeta. Ele apenas necessitaria soprar, nem soprar, mas seria muito fácil para Deus destruir a velha serpente lá no jardim, que enganou o homem e que destruiu a humanidade. Seria muito fácil para Deus destruir o homem, destruir a serpente, o diabo. Era uma luta injusta, era o Deus El Shaddai Todo-Poderoso contra um capeta, era o Criador contra a criatura. Era uma luta assim muito fácil de se ganhar. E o que Jesus vai fazer, meu irmão? Está em Hebreus versículo 2, capítulo 9. Por favor, Adilson. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos. Quem? Jesus. Coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Esse Jesus, ele foi feito menor do que os anjos. Então, falando de poder, esse Jesus feito menor que os anjos era mais fraco do que qualquer pombagira, meu irmão, do qualquer herê, de qualquer demôniozinho. Esse Jesus feito humano era menor que eles, mas ele era o leão da tribo de Judá, e ele falou assim: eu tenho toda a autoridade, estou vazio de poder, sou menor que qualquer anjo, mas eu tenho a autoridade do Filho de Deus. E sabe como Jesus vence o capeta, meu irmão? O que é mais incrível ainda, ele vence o Satanás como homem, não como Deus. E é por isso que semana passada a gente viu, o diabo passou uma vergonha danada. Jesus cravou na cruz e fez ele passar uma vergonha danada. O que parecia ser a maior vitória do sete pele, do rubro-negro, foi na verdade a sua mais vergonhosa derrota. Jesus passou o safanão nele com as mãos presas, fraco, sangrando, sedento. E Jesus faz lá, meu irmão, como homem, como um cordeiro, ele destrói Satanás, os seus anjos, e expõe todo mundo à vergonha eterna, e retoma a condição que ele tinha dado para a gente lá no Jardim do Éden. Lembra que ele tinha dado toda a autoridade para Adão? Jesus recupera essa autoridade para a gente e diz: toda a autoridade nos céus me foi dada, e eu entrego a vocês. Jesus entrega a autoridade que a gente perdeu uma vez, dando uma catunda no capeta. Quero ver como o Henrique vai traduzir isso. Dando uma catunda no capeta, como homem, ele acabou com o inferno, seus anjos, e não usou o poder de Deus para passar o cerol e para fechar a conta, nos redimindo para todo sempre e sempre. Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto e é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder. Amém? Glória a Deus. João 16:33 diz assim, queridos. Jesus, são palavras de Jesus. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês vão ter aflições. Contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Palavra que o Senhor tem para Jesus. A palavra de Deus para você hoje, meu irmão. A palavra do Cordeiro e do Leão. Eu venci o mundo. Você também vai vencer o mundo. Amém. Não espere pílula dourada, não espere privilégio, espere ir para a luta, espere ir para a cruz, mas espere sair de lá como um filho de Deus que foi para vencer e saiu vencedor. Nada
Nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.